Verso 24 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, semeaste tu no teu campo boa semente, por que tem o joio? Ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram-lhe: quereis, pois, que arranquemos? Porém, ele disse: não, para que, colhendo o joio, não abale também o trigo. Deixai, pois, crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, atai molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, exaltamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, como já tem falado através de cada hino cantado, cada adoração. Ó Deus, toma primazia sobre este lugar, sobre este altar, sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo. Aleluia. Podei-vos sentar, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus falando por parábola com os seus discípulos e com a multidão ao seu redor. Especificamente aqui no capítulo número 13, verso número 24, nós vamos ouvir ele falar sobre a semeadura. Mas eu estava meditando na palavra, algumas coisas me chamaram a atenção aqui, eu quero compartilhar rapidamente, sem ser cansativo. Primeiramente, o texto diz assim no verso 24: propôs-lhes outra parábola. Jesus permanece ensinando através de parábola. Uma das coisas que nós temos que entender é que Jesus, toda vez que ele abria sua boca para verbalizar, a palavra era proveitosa e tinha a finalidade de edificar aqueles que estavam ouvindo. Então Jesus é um locutor que vai verbalizar com precisão para que o receptor possa ser mudado mediante a sua verbalização. Então toda verbalização, a finalidade dela é edificar aquele que está ouvindo. Nós não pregamos com o intuito de sermos enaltecidos ou engrandecidos, mas nós temos que pregar com a finalidade de edificar aqueles que estão prestando ouvido à nossa verbalização. E aqui nós encontramos Jesus sendo preciso, cirúrgico na sua verbalização. Ele vai enfatizar e mais uma vez falar por parábola. E nessa parábola do capítulo de número 13, verso 24, o texto diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus será semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Primeira coisa aqui, ele diz que existe um reino nos céus, aleluia. Existe uma estrutura nos céus, existe um reino. Então nós não podemos esquecer que nós estamos aqui, mas o nosso propósito maior é chegar no reino que está preparado. Uma estrutura que foi montada pelo próprio Deus. Uma cidade que está reservada, preservada, guardada para aqueles que permanecem diante de Deus, guardando a sã doutrina, a palavra da verdade. Então existe um reino, não se esqueça disso. Evangelho não é somente movimento, barulho, não é somente destaque a nível de cantar, de pregar, de profetizar, de revelar, mas evangelho é caminhar na terra com o propósito de alcançar o reino dos céus, o reino que está preparado, uma estrutura que está preparada, uma cidade que está pronta para ser possuída pelos eleitos, pelos escolhidos, por aqueles que decidiram manter a vida casta, a vida santa, a vida separada, aleluia. E aqui Jesus, ele adverte no verso de número 24 do capítulo de número 13, ele diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Semear aqui é um verbo de ação, e toda ação é um trabalho, e todo trabalho demanda uma força, e
toda força tem o poder de fazer a matéria entrar em movimento. A semeadura aqui é uma força aplicada sobre a semente, que é lançada na terra, com a finalidade de romper a sua casca e produzir fruto. Mas aqui nós encontramos o texto sendo claro concernente essa ordem de semeadura. E a primeira verdade de tudo que é verdade, porque aqui só contém verdade, a palavra do Senhor diz: porque o reino do céu será semelhante, ó glória, a um homem que saiu a semear a boa semente. Outra coisa, a semente é boa, a semente tem excelência, a semente tem qualidade. Já vou pregar, Jesus. A semente tem qualidade, a semente, ela tem uma finalidade de produzir fruto que glorifica a Deus. Não se esqueça disso. A semente é boa, já vou pregar. A semente é boa. Ele diz: um homem saiu a semear a boa semente no seu campo. Seu aqui é um pronome possessivo. Campo aqui é expansão de terra geográfica, que é a propriedade daquele que está fazendo a semeadura. Então a semente não está sendo lançada em um campo alheio. A semente não está sendo lançada em um território que não tem dono. A semente não está sendo lançada em um terreiro baldio. A semente está sendo lançada em um campo que tem um proprietário. E é o proprietário do campo que está semeando. É o proprietário do campo que está lançando a semente. Mas o texto é claro ao dizer da seguinte forma: que saiu a semear a boa semente no seu campo, ó glória. Seu aqui, pronome possessivo. Campo aqui, expansão de terra que tem um proprietário. Aqui o proprietário é o mesmo que está semeando. A Bíblia vai dizer no verso de número 25 que pós a semeadura do dono do campo, o verso de 25 diz: mas dormindo os homens. Então um é o que semeia e outros são os que dormem. Um é o dono do campo e outros são aqueles que dormem, ó glória. Um é o proprietário e outro é aquele que está dormindo. Um é o dono da semente que está semeando no teu campo, e os outros são aqueles que dormiram no local ao qual o dono da semente havia lançado a sua semeadura. Dois públicos distintos. O primeiro público aqui é o público que está adormecido, aleluia, está no campo que tem um proprietário, está no campo que tem um dono, está no campo que o seu proprietário está fazendo investimento, está fazendo a semeadura. Mas no lugar deles estarem em diligência, em vigilância, ó glória, atentos, em eminência, eles adormeceram. Quantas pessoas estão dormindo no campo? Quantas pessoas estão paradas diante do grande chamado, da responsabilidade de observar o campo que tem um dono? Mas escute aqui: por mais que alguém durma, o dono do campo está observando, glória. Por mais que alguém entre em sonolência, o dono do campo está observando. E onde há sonolência, há espaço para atuação maligna. Onde há madórmia, há espaço para atuação maligna. Onde há sono, o inimigo atua e trabalha dentro da inércia do homem. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Não é tempo de entrar em sonolência, não é tempo de dormir, não é tempo de estar disperso, é tempo de estar atento, porque o dono do campo nos colocou em posição de vigilância. O dono do campo nos chamou para ser guardiões da última hora. O dono do campo nos chamou para ser conservadores da sã doutrina, conservadores da verdade. Por que o joio está entrando? Porque quem tinha que estar acordado está dormindo. Quem tinha que estar vigilante está deitado no Instagram, no Facebook, está na praia. Tem gente dormindo e o joio está entrando. Só que essa noite eu vim aqui em Abala Valinhos para tocar a buzina e dizer: acorda, acorda, o campo não é teu. Não deixe o joio ser implantado. O Cordeiro te chamou. Nós estamos vivendo o tempo da sonolência, da inércia. Esse sono é produzido pela vaidade, pela ostentação da posição. Eu durmo para não impedir
o joio de ser semeado. Eu finjo que não estou vendo, para que o caixa possa colher mais, oh glória. Eu finjo que não tem problema, para que mais alguém continue na igreja. Eu vou fingir que não tem nada a ver, só para que o templo esteja cheio. Mas eu quero que você entenda, não adianta estar cheio e cheio de joio. Juarez, que loucura é essa? Não adianta estar lotado e lotado de joio. Juarez, você precisa desembolar isso, que eu não tô, já vou desembolar, porque Deus está mandando eu pregar aqui essa noite. Já vou desembolar, é rapidinho, vem comigo por favor. O texto vai dizer da seguinte forma, a palavra do Senhor. Olha o que nos diz a santa palavra de Deus. Mas dormindo os homens, homens no plural, oh glória, homens no plural, quando os homens entraram na sonolência espiritual, quando os homens estão adormecendo, aleluia, sentiram o perfume da vaidade, da ostentação, da mídia, aleluia, adormeceram com o incenso da prostituição, adormeceram através do incenso da imoralidade. Lembra de Eutico, que dormiu na casa, na janela? Tem muita gente dormindo, porque o perfume da lascívia chegou no templo, porque o perfume da avareza, o perfume do engano chegou no templo. O incenso do engano está liberando a fumaça, o encantamento, e alguém está dormindo, está no campo que não é dele, está dormindo, glória. Está na posição que Deus colocou, está dormindo, glória. Tem um chamado, mas está dormindo. Escute aqui, Deus não lhe chamou para ser estrela, Deus não lhe chamou para ser popstar, Deus lhe chamou para estar na torre de vigilância. Não adianta ser pregador e andar comungando com o mundo. Não adianta dizer que ser profeta e andar de mão dada com o pecado. Deus te chamou não é para fazer status com o nome dele, Deus te chamou para fazer discípulos através do nome dele. E fazer discípulo não é fazer uma geração frouxa, uma geração de artistas, uma geração de playboys. É uma geração de homens de Deus, de mulheres de Deus, que abrem a boca para falar a verdade, para a glória de Deus. Eu sei que alguns disseram, ano que vem vai ficar mais calmo. Só que eu avisei ontem no pastor Caleb, esse ano vai ser com os dois pés na porta. Se ano passado Deus me deu uma vara, esse ano me dá uma peça de 8, oh glória. Aleluia, aleluia. Entenda o que eu vou dizer. Eu vou morrer, mas não vou mudar. O que Deus mandar eu vou falar, oh glória. E eu vinha de lá para cá e Deus dizia, diga que o joio está na casa, porque tem muita gente dormindo no campo, está encantado com a beleza do campo e não está vigiando, não está vigiando, não está guardando, não está policiando. Vamos lá, porque o relógio não para, né? Mas dormindo os homens. Então um é o que é dono do campo. O dono do campo é um. O que semeia é um. Mas os que dormem se encontram no plural. Então o campo tem dono. Não é um campo aleatório. Não é um terreiro baldio. Não é uma terra sem dono. A igreja não é uma terra sem dono. Glória. A igreja não é somente uma instituição, um ajuntamento de pessoas. Ela tem um dono. Por mais que você esteja na frente dela sonolento, ela tem um dono, oh glória. Por mais que você deixe o joio infiltrar no meio do trigo, ela tem um dono, oh glória, oh glória. Por mais que você deixe passar despercebido, só para não perder a empatia dos homens, você faz com que a porta seja reformada. Estão reformando a porta. Estão querendo enlarguecer a porta que é estreita, oh glória. Aleluia. Estão dizendo, não, nós vamos alargar a porta, porque senão ninguém entra. Só que eu entendo o que eu vou dizer aqui. Essa porta não passou por reforma. Ela é estreita, o caminho apertado, e o dono dela se chama Jesus de Nazaré, oh glória. Ele é fiel, ele é fiel. Mas dormindo os homens, veio o inimigo. É muita gente e pouco barulho. Veio o
Mas o inimigo só veio porque ele percebeu que os homens adormeceram. O inimigo não atua onde tem alguém em diligência, em vigilância, alguém sobre a torre, alguém na posição de guardião. Mas quando a sonolência vem, o inimigo entra com um sapatinho de algodão, como diziam os antigos. O inimigo percebeu que o cenário estava propício, mas dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio. O campo tem dono, mas eu quero dizer uma coisa: o inimigo não respeita limite. O inimigo não quer saber se tem dono, ele quer invadir. Oh, glória. O inimigo não quer saber se tem limite, ele quer invadir. Oh, glória. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer implantar os seus ardis dentro da igreja. Ele diz: é igreja, mas vou colocar o mundo dentro dela. É igreja, mas vou ensinar ela a fazer o que todo mundo faz. É igreja, mas vou virar a cabeça dela para que ela possa ter um comportamento mundano. É igreja, mas nós vamos tirar a palavra e colocar mais coreografia. Nós vamos colocar mais jogral. Vamos colocar teatro. O inimigo está dizendo: vamos colocar o Papai Noel, a árvore de Natal, o coelhinho da Páscoa, o amarelo para ter prosperidade, o branco para ter paz, o vermelho para ter amor. Vamos mundanizar a igreja. O inimigo está dizendo: porque se a gente mundanizar a igreja, a gente consegue impedir a igreja de trilhar o caminho pelo qual ela foi chamada para trilhar. Mas eu dou uma notícia para o inferno, para os principados, para as potestades. O dono da igreja disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Pode ter centenas que se dobraram, mas ainda tem alguns que estão de pé com a buzina na mão, dizendo: o arraial é santo, a glória é santa, a presença é santa. Veio o inimigo e semeou o joio. Semear aqui é trabalhar. Assim como o dono do campo trabalhou, o inimigo também trabalhou. Assim como o dono do campo semeou a boa semente na terra que é dele, o inimigo vem e invade a terra e trabalha em meio à sonolência daqueles que tinham que estar vigiando. Ele vem trabalhando, semeando o joio. Enquanto alguém dorme, o inimigo trabalha. Enquanto alguém tira o cochilo, o inimigo trabalha. Enquanto alguém preocupa com as suas vaidades, com as suas ostentações, com a sua posição, tem muita gente preocupado com o nome na terra, mas não está preocupado com o nome no livro da vida. Tem muita gente preocupado com o aplauso na terra, mas não está preocupado em ter galardão diante de Deus. Tem muita gente preocupado com o seu status de pregador, de profeta, profetiza, e para manter o status não fala o que Deus manda. Se venderam, se corromperam, se entregaram ao sistema e não aceitam mais tocar a buzina em nome daquele que é dono do campo. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Olhe para cá. O inimigo veio e fez o trabalho dele. Enquanto os homens estão em inércia, estão adormecidos, nenhum campo que não é deles. O problema é que eles dormiram nenhum campo que não era deles. O campo tem dono e eles não cuidaram daquilo que não era deles. Alguém que não está cuidando da igreja vai ter que prestar contas para o dono dela. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olhe para cá, Brasil, olhe para cá. Alguém que está fazendo mercado com a noiva vai ter que prestar conta para o dono dela. Alguém que está deixando o adultério entrar e não está repreendendo o adúltero vai ter que prestar conta para o dono dela. Alguém que está colocando o efeminado para cantar, para rodopiar, pular igual a borboleta no altar, vai ter que prestar conta para o dono dela, oh glória. Alguém que está cheirando cocaína e pregando, tomando uísque pregando, vai ter que prestar conta para o dono dela. Alguém que tem uma vida dupla, swingueiro, alguém que é canalha sem temor de Deus, vai ter que prestar conta para o dono dela. Alguém que é maçom, oh glória,
pastores que são agiotas, oh glória, oh glória, pastores que são mercanteiros, oh glória, pastores que têm casa em outro lugar para ficar com a esposa na casa e com a novinha na parada, vai ter que prestar conta para o Cordeiro, o dono da igreja virá. Essa noiva tem dono, esse campo tem dono, esse campo tem dono. Ouça isso, Brasil, esse campo tem dono. Tem alguém tirando a lama, tirando a gordura, desprezando a ferida, a machucada, mas o campo tem dono. O Cordeiro voltará. Vamos lá, vamos lá. Mas dormindo os homens, aleluia, mas dormindo os homens, sonolência virtual, sonolência da imoralidade, Emeneko, Tato, Edo, Fana, Anaka, Dohama, Akando, Edemene, Kato, Fana, Hanara, Amanava, Deha, Hanamana, Kalava, Edo, Totonono, Komamada, Kadara, Halababa, Konamana, Kandada, Uraba, Hadaya, Emene, Kanduramada, Kalamana, Kandaraya, sonolência da imoralidade, sonolência da prostituição, sonolência do adultério, sonolência do aborto, sonolência da pedofilia, do assédio, do incesto no templo. Acorda, desperta, a igreja será arrebatada. Estão dormindo no adultério, dormindo na imoralidade, dormindo nas rodadas de uísque. Estão mais preocupados em postar que consagrar. Estão mais preocupados em curtir que buscar de madrugada. Estão mais preocupados com o nome deles na mídia que com o nome do Cordeiro no templo. A sonolência, a apostasia, a frieza espiritual, a empatia com o mundo, o casamento com o pecado, o cordão umbilical com o mundo. Estão no templo, mas alimentando do mundo. Estão na igreja, mas comendo tudo que o mundo oferece, vivendo como o mundo quer, da forma como o mundo quer. Não tem como, pastor Rogério, eu pregar uma outra mensagem. Não tem como eu falar uma outra coisa diante da barbárie que está acontecendo. Eu preciso gritar para o Brasil ouvir: arrependei-vos enquanto é tempo, convertei. Deus não se ilude com a sua língua estranha. Deus não se comove com o teu pulinho de profeta. Deus não se comove com o seu corinho de fogo, seu adúltero. Deus não se comove com a sua mensagem melancólica. Seu bêbado sem vergonha, produza fruto de arrependimento. Peça perdão pelo teu pecado. O Cordeiro virá, o dono do campo voltará. Enquanto era para construir, iludia o povo dizendo: traz uma oferta para fazer uma casa para Deus. Eu vou falar porque eu já estou aqui mesmo. Traz uma oferta para fazer um grande centro de evento para Deus. Para Deus, né? Para Deus, né? Para Deus, né? Dê a Deus o que é de Deus, ô glória. Se é de Deus, tira a carne do lugar e deixa a glória entrar.
Se é de Deus, ô glória, sai com o teu orgulho e a tua vaidade. Faça igual Salomão, meta a cara no pó e diga: Deus, para ti construí esta casa, tome para ti este ambiente. E se você declarar que é dele, a glória dele entrará na casa. Ó Deus, traga a tua glória de novo. Traga a tua glória para os congressos. Traga a sua glória para as igrejas. Traga a tua glória. Levante a mão, levante a mão. Eu profetizo que Deus vai deixar a glória voltar. Mas para a glória voltar, nós temos que nos humilhar. Nós temos que fazer como Salomão. A casa é tua, o povo é teu, o poder é teu. Grande é o Senhor, digno de glória é o Senhor. Que desça os pregadores, que desça os profetas, que saiam as apóstolas e os apóstolos, que saiam os profetas e as profetisas, para que a glória de Deus volte para cá. Glória, oh glória. Aí Deus se manifestou no templo. E quando a glória entrou, Salomão recuou, oh glória. A glória entrava e Salomão retrocedia, aleluia. Até Salomão chegar do lado exterior do pátio e dobrar a face na terra. E quando ele se humilha totalmente do lado de fora, a glória que tomou a casa vai gritar: minha é esta casa, oh glória. Aleluia, oh glória. Essa casa não é passarela, oh glória. Essa casa não é lugar de roupa arrochada, oh glória. Essa casa não é lugar de pregador playboy, de calça colada, camisinha colada, sobrancelha quadrada. Essa casa não é casa de adúltero que está no 5º casamento sem vergonha, pilantra. Essa casa não é casa de mulherzinha safada que não tem temor de Deus. Essa casa tem dono. Essa casa é do Todo-Poderoso, é do grande El Shaddai, é do grande Adonai. Essa casa é do Elohim. Essa casa é aquele que é santo. E para ele voltar a operar, nós vamos tirar o entulho da casa, vamos tirar a traia da casa, vamos colocar o lixão para fora, para que a glória volte para o templo. Eu declaro que o tempo do lixão fica no altar. Acabou! Então talvez alguém diz: irmão Juarez, então eu troquei de esposa, eu não vou entrar no céu. Eu troquei de marido, eu não vou entrar no céu. Eu não sou porteiro do céu. Eu não estou aqui para dizer quem entra e quem não entra. Mas uma coisa eu digo: se você está no 3º casamento, você perdeu a prerrogativa sacerdotal. Perdeu a prerrogativa de pastor. Pode ser o que for, mas não dá para você ser pastor. Como é que você vai aconselhar um casal se você pegou a novinha? Fecha o teu olho, por favor. Fecha o teu olho, cobra a tua cabeça, oh glória. Oh glória, oh glória. Oh glória, se não der para dar glória, toma um copo d'água, dá 4 pulos que depois melhora, oh glória. Se não der para o Senhor da glória, cacique da convenção, dono da igreja, tu vai morrer um dia, viu, papalégua? O Senhor vai te pegar pela garganta. Tu tá achando que a igreja é tua, a igreja é dele. Ele é o dono da noiva, ele é o Todo-Poderoso. Tu vai ouvir sim. O Senhor pode dizer: eu não levo ele mais. Ele não prega na minha cidade, no meu campo. Eu posso não pregar mais. Vai chegar no seu Instagram, vai chegar no teu Kawaii, no teu TikTok, vai chegar no teu WhatsApp. Tu vai ter que ouvir: tu pegou a novinha, tu não presta mais para ser obreiro. É água agitada. Eu sei. Eu sei que os pregadores famosos não têm coragem de falar isso. Eu sei. Baixa o fundo, por favor, e melhora o meu microfone. Depois te dou um abraço, amém. Eu sei que os pregadores famosos não têm coragem de falar isso. Eles não falam do adultério dos líderes de igreja. Oh Jesus, onde eu estou entrando? Mas eles querem parar o profeta que profetiza no meio do culto. Eles não falam do adultério das filhas de líder de igreja, mas eles querem parar o profeta que sobe no monte e quer profetizar na hora do culto. Oh glória. Eles não criticam a bispa que anda pelada, cheia de joia, parecendo uma árvore de Natal, com a tatuagem aparecendo, cascavelando igual a surucucu do pescoço grosso. Apóstola no quinto do inferno, irmão. Só Jesus é o Senhor, a glória dele. Apóstola
o quê? De biquíni na praia. Toma vergonha na cara, Jezabel. Eu tenho contra ti que toleraste Jezabel, oh glória. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem muita gente tolerando Jezabel por causa da joia que ela coloca, por causa da bolsa de marca, por causa do cabelo fogueado, porque canta bem. Não precisa cortar não, pode deixar. É o 2 pés na porta, oh glória. É do ano que vem para lá, daqui a pouco Jesus volta. E esse povo tem que ouvir a verdade para converter. Eu quero que você entenda. A igreja tem dono e o dono da igreja está chateado com o que estão fazendo com a igreja. Não pregam a sã doutrina, não falam abertamente, mas querem calar profeta. Mas vou te dar uma notícia: só cala profeta quem tem culpa no cartório. Só cala profeta quem tem medo, oh glória, oh glória. Eu prefiro 10 meninos que sobem no monte, veste de pano de saco, que anda descalço e pula no poder, que um pregador adúltero que vê dorama, oh glória, oh glória. Eu prefiro 10 meninos rodopiando na igreja, plantando bananeira, falando em língua e profetizando, que um pregador famoso que toma uísque e não tem temor de Deus. Escute o que eu vou dizer: pode profetizar, pode pular, pode, se eu estiver pregando, pode profetizar, irmão, porque se for de Deus vai cumprir, se não for não vai. E eu não vou te julgar, eu vou julgar a profecia, porque eu fui muito bem ensinado sobre isso. Eu não estou aqui para julgar profeta. Quem está falando, eu vou ouvir a profecia. Se for de Deus, amém. Se não for, segue o barco. Tenha maturidade, igreja, mas não vamos extinguir o espírito, não vamos calar, porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Sabe por que o diabo está intimidando os meninos? O diabo está usando alguém que tem mídia, que tem fama, para dizer: não fala, não fala, cala a boca. Aí os meninos que estão pagando preço na madrugada, não tem mídia os meninos, não tem fama, mas estão no monte. É, pastor. Não tem placa do YouTube, não tem 1 milhão de seguidores, mas estão no monte na madrugada. Oh glória. Estão vestidos de pano de saco. Juarez, pano de saco é paganismo. Não estou falando que o pano de saco traz poder. Eu quero dizer que eles estão na humildade deles, buscando na presença de Deus, oh glória. Estão cheios de Deus. E nós necessitamos desse povo cheio de Deus no meio do arraial, no meio da igreja. Já vou finalizar. Eu estou muito grato por estar aqui com vocês. Deus abençoe a vida do pastor Rogério. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a igreja. Eu deixo um abraço da minha esposa, dos meus filhos. Um abraço da igreja mineira. Orem por nós, orem por Minas Gerais. Ore pelo meu povo, ore pelo Brasil. Verso de número 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Então o campo é um campo que tem propriedade. E quando as ervas cresceram, crescer aqui está implícito o fator tempo. Tempo é fator numérico divisível. Se define tempo em meses, anos, minutos, milésimos, segundos, décadas de ano. Tempo é o espaço entre um dia e o outro, entre uma hora e a outra. Então aqui o tempo passou. E uma das coisas que o tempo faz é revelar a identidade, revelar caráter. Uma das coisas que o tempo faz é construir o caráter do ser humano. Porque o gênero é definido, mas o caráter é uma projeção. E o nosso caráter é projetado de acordo com os nossos relacionamentos interpessoais. Os nossos relacionamentos, pastor Tiago Damasceno, vão influenciar no nosso caráter. Se nós nos relacionamos com quem não tem caráter, a probabilidade de não termos caráter é muito grande. Se nós vivemos em comunhão com quem não tem boa bisca, a probabilidade de sermos uma pessoa de má conduta é muito grande. Tem alguém dizendo: eu posso andar com prostituto, que eu não posso ser prostituto.
Eu posso andar com adúltero, o que eu não posso é ser adúltero. Eu posso andar com bêbado, o que eu não posso. Não vá nessa, porque a verdade é a Bíblia. E eu vou te provar a luz da Bíblia. Rapidamente, antes de ler o texto, eu vou dizer para você: se você anda com um traficante, você pode ser alvejado por estar andando com a pessoa errada. Se você anda com um bêbado, você pode ser esfaqueado porque está andando com a pessoa errada. Se você anda com um futriqueiro, fofoqueiro, que está falando da vida alheia, você pode sofrer retaliações por estar andando com quem não deve andar. Então, Juarez, eu tenho que ser seletivo com as minhas amizades. Eu tenho que selecionar quem está na minha vida, na minha casa, no meu carro, nos meus relacionamentos. Tem que selecionar sim. Entendo o que eu vou dizer. A Bíblia diz que o dono do campo semeou trigo no seu campo, e o joio foi semeado no campo do dono da semente do trigo. Não é o trigo que foi semeado no campo do joio, é o joio que foi semeado no campo do trigo. Então entenda o que eu vou dizer. Uma coisa é quando alguém do mundo vem para a igreja, outra coisa é quando alguém da igreja vai para o mundo. Porque quando alguém do mundo vem para a igreja, ele está vindo para o seu campo, para o lugar que Deus te semeou, te plantou. Agora quando você vai para o mundo, você está entrando no campo deles, e aquele campo é árduo, aquele campo não tem misericórdia, aquele campo não é favorável. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Olha o que a palavra de Deus diz para quem gosta de associar as suas amizades com quem não é conveniente. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, eu vou ler aqui o mesmo texto que eu li para minha filha 4 horas da manhã. Eu e a Raila conversando. E Raila gosta de conversar, irmãos. Raila gosta de conversar. Cheguei do culto 11h30, ficamos até 4h30 conversando. Falei, meu Deus, pergunta tudo, irmão, tudo, quer saber tudo. E como é que é o batismo? E como é que é a profecia? Como é que se ouve a voz de Deus? E como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu falei, meu Deus do céu. Glória a Deus. Raila é a minha filha de 15 anos de idade. A Raila é uma gatinha, irmãos. Parece com a mãe dela. A brabeza é minha, mas a beleza é da mãe. Glória a Deus, Deus é fiel. Vamos lá, vem comigo. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem possui a mulher do próprio pai? Parece que Paulo está falando para os dias de hoje. Parece que Paulo está vendo o que está acontecendo com a igreja de Cristo hoje. Olha, isso aqui não é para ímpio, é para crente. Paulo está pregando para a igreja de Corinto. Uma igreja rica, uma igreja próspera. Uma igreja que tinha teólogos dentro dela. Uma igreja que tinha gente endinheirada. Mas Paulo está exortando a igreja de Corinto. Olha o que Paulo vai dizer, verso 2. Estais inchados. Sabe o que é inchar-se, irmão? Inchado é crescimento produzido por uma enfermidade. O joelho está inchado porque tem uma enfermidade e a carne elevou. O dente está inchado, a bochecha eleva. Então aquele crescimento não é saudável, é sinônimo de doença. Pode dizer, vocês não cresceram, vocês estão doentes. Estais inchados, nem ao menos vos entristeceis. Paulo dizendo, vocês não sentem tristeza pelo que está acontecendo. Paulo está dizendo, tem gente possuindo a mulher do próprio pai, e vocês estão inchados. Olha o que Paulo vai dizer. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de Jesus Cristo, junto de vós, e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pode estar dizendo, tira do meio. Está inchado, está atrapalhando o verdadeiro crescimento. Olha só o peso dessa palavra, pastor Tiago Damasceno. Verso 6 vai dizer assim, não é boa a vossa jactância,
Não é boa a vossa vanglória. Vocês estão se vangloriando, achando que é alguma coisa. Mas essa vanglória de vocês não é boa. Nós somos salvos, somos salvos, somos salvos. A vanglória da salvação, vivendo em pecado. A vanglória da salvação, vivendo uma vida dupla. Pode dizer, não é boa a vossa jactância, a vossa vanglória. Vocês estão gloriando, mas crescendo em cima da podridão. Vocês estão gloriando, mas há uma enfermidade, uma doença. Estão crescendo porque tem um podre escondido aí. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento. Aí ele começa a falar da mistura. Não sabeis que um pouco... Irmão, você que gosta de andar de mão dada com o mundo. Você que é profeta, profetiza. Você que é profeta que anda de mão dada com os adúlteros, com os prostitutos. Sabe que o sujeito é um sem vergonha. E você fica passando pano para ele. Escute o que eu vou dizer aqui no Abala Valinhos 2026 para a glória de Deus. Acorda enquanto é tempo. Pare de dar ibope para homem safado. Pare de abrir já agenda para gente sem vergonha. Para de dar fama, status para quem não tem temor de Deus. Esse lobo vai continuar devorando as ovelhas por sua culpa. Esse lobo vai continuar destruindo casamentos por sua culpa. Eu vou pregar porque Deus está mandando, ó glória, ó glória. Esse lobo vai continuar destruindo famílias porque você está dando corda. Você tem nome e usa o seu nome para proteger gente sem vergonha, para proteger gente que não tem temor de Deus. Vai respingar em você. Sabe qual é o problema, pastor Tiago Damasceno? O problema de Eli é que ele foi brando na correção. Você não vê Eli pecando, mas você vê ele sendo omisso às práticas pecaminosas de Ofni e de Finéias. E consequentemente ele morreu, porque ele não exortou com veemência quem tinha que ser exortado. Juarez me prova. Deus matou os filhos de Arão, mas não matou Arão. Deus matou os filhos de Eli, também matou Eli. Deus matou Abirão, Datã e Corá, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus matou oh glória. Deus matou Onã, oh glória, oh glória. Sabe por quê? Deus matou porque era mau. Deus matou Onã porque Onã fazia o mal, oh glória, aleluia. Gênesis capítulo número 38. Deus matou porque era mau, ele era mau. Deus matou Onã porque Onã fazia o mal. Então Deus reprova quem é mau e Deus reprova quem aprova o mal. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está falando de mistura. Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, verso número 6. Verso 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho. O que é velho aqui? Velho é aquilo que ficou no passado, no pretérito. Eu era bêbado, mas não sou mais. Eu era idólatra, mas não sou mais, oh glória. Eu era pagodeiro, mas não sou mais, oh glória. Eu ia pro baile funk, mas não vou mais, oh glória. As coisas velhas ficaram para trás, oh glória. Só que tem alguém que saiu do mundo, mas tem um cordão umbilical lá no mundo, oh glória. Continua alimentando. Está na igreja, mas não cortou o cordão umbilical com o mundo. Agora, pior que alguém que está na igreja com cordão umbilical no mundo, é alguém que está no altar com o cordão umbilical no mundo. O que tem de pastor ouvindo música mundana, o que tem de pastor partindo para o mundanismo, para a carnalidade, para cerveja sem álcool, com álcool, para o uísque, para o vinho, para o Papai Noel, para a árvore de Natal. Pelo amor de Deus, vamos nascer de novo, vamos dobrar o joelho, vamos clamar a Deus que nos dê pastores santos.
Só que não pode tocar neles, não. Se tocar neles, acaba a agenda. Eles são intocáveis. Eles estão dentro, né, de uma muralha. Eles não podem ser tocados. Se falar, eles bloqueiam. Eles dizem: aqui no meu campo não entra, oh glória. Só que o dono do campo te mata só para o nome dele ser falado no campo. Ouça o que eu vou dizer aqui: o campo não é teu, o campo tem um dono, oh glória. E você está dormindo, mas o dono do campo não, oh glória. O dono do campo está acordado. Ele não dorme, não dormitará, não tosqueneja e não tosquenejará. O dono do campo, ele não cochila. O dono do campo está atento. Vamos lá. Minha filha me corrigiu, falou assim: quando meu pai fala que vai acabar, tem mais meia hora. Ela e o menino falando em casa. Quando ele fala assim: tô acabando. Aí, mais uma hora de mensagem. Então agora não vou falar isso mais não. Viu como é que os filhos começam a te doutrinar? Vamos lá. Limpai-vos, pois, do fermento velho. Dá um glória aí. Dá glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém comigo aqui? Dá glória. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Está dizendo: tira o fermento velho, para que você seja uma massa nova. Aleluia. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Aleluia. Pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Olha, ele fala do fermento da maldade e da malícia. Ele diz: mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Verso de número 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei. Sabe o que é associar, pastor Rogério? Associar é andar junto. Então não tem essa não. Eu ando com adúltero, mas eu não sou adúltero. Eu ando com bêbado, mas a Bíblia diz que não é para andar junto. Deus não está perguntando o que você é, não. Deus está te dando uma ordem para não andar junto. Deus dizendo: não ande junto, não vos associeis com quem diz ser irmão. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Olha o peso dessa palavra aqui. Aleluia. Eu não vou fazer exegese. Vamos fazer a interpretação do texto. Vamos fazer uma análise sintática, morfológica do texto. Vamos analisar o texto na sua coesão. É regra de português, não é teologia. Qualquer um que fez a quinta, sexta série sabe interpretar um texto. Então, pelo amor de Deus, interprete o texto e veja o que ele quer dizer para a minha vida, para a tua vida e para a nossa vida. Aleluia. Verso de número 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Com quem? Com os que? Não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Dizer: não, eu não estou falando do mundo não. Olha o que pode dizer: não, eu não estou falando para vocês não andar perto do prostituto do mundo, do prostituto. Não, pode dizer: o negócio é mais sério. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Mas agora escrevo que não vos associeis com aqueles que dizem ser irmão, oh glória. Fecha o teu olho e curva a tua cabeça. Não vos associeis com aqueles que dizem ser irmão. Ele diz ser irmão. Ele está no meio da irmandade fazendo piseiro, abraçando a mulher que não é dele. Oh glória, oh glória. Rodando na mão na cintura da mulher alheia. Ele tira a foto encoxando a irmã. E a irmã, sem juízo, encosta o seio no pregador, no cantor famoso, porque ela é estrela. Coloque limite na tua vida. Carne é carne, anjo é anjo e gente é gente. Não pense que pregador é anjo. Não pense que cantor é anjo. E outra coisa, nós precisamos parar com a tietagem na igreja. Igreja não é lugar de tietagem. Você pode admirar, mas não pode idolatrar. Você pode admirar, mas não pode reverenciar, nem se prostrar diante do homem. Toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Pregador é comedor de arroz e feijão. Pregador é comedor de terra. É pó,
e para o pó voltará. Pregador é igual a jumentinha. Enquanto Jesus estava em cima, ela pisava em palma. Jesus desceu, ela desapareceu. Pregador só está em evidência enquanto Jesus está na vida dele. Se Jesus sair, ele não vale nada. Cantor não vale nada sem Jesus. Pregador não vale nada. Então toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração seja dada ao Cordeiro, a Jesus. Olha o que Paulo vai dizer. Eu fico com a Bíblia. Eu sei que alguns vão dizer no comentário, não tem nada a ver. Eu continuo andando. Pois bem, mas eu fico com a Bíblia. Pode ter os teólogos, os pregadores, podem dizer uma outra coisa. Aleluia. Mas a palavra de Deus é verdade. E que seja todo homem mentiroso, e que seja Deus verdadeiro. Oh glória, oh glória. Que seja todo homem mentiroso, e que seja Deus verdadeiro. E a palavra de Deus é a verdade absoluta. Se Deus falou que é para não associar, não é para associar. Se Deus falou que não é para andar colado, não é para andar colado. Vamos lá. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que diz, sendo irmão, for devasso, do piseiro, da noitada, da orgia, do golo, do pó, do swing, da balada, da vidona desregrada. Não vos associeis com o espírito de sodomita. Não vos associeis com os bêbados, tomador de uísque, fumador de cigarro, cheirador de pó. Olhe para cá, olhe para cá. É melhor não ter nome entre os homens e ter o nome no livro da vida, que ter nome entre os homens e não ter o nome no livro da vida. Cuida da sua salvação, ó glória. Cuide da sua salvação, ó glória. Não se preocupe com as estrelas do altar, ó glória. Não se preocupe com os mitos da igreja. Não se preocupe com aqueles que estão se promovendo, escondendo a verdade e propagando a mentira para ter fama. Cuide da tua salvação. Olhe para o Cordeiro. Daqui a pouco o Cordeiro vem. Daqui a pouco nós estaremos na glória. Não abra mão da tua comunhão com Deus. Não abra mão de se relacionar com o céu. Não abra mão de ser cheio do Espírito Santo. Não abra mão do arrebatamento. Não abra mão da intimidade com o Todo-Poderoso. Fique firme na posição. Então, coma o peixe, mas tome muito cuidado com o espinho. Ouça a mensagem e preste bem atenção no que está sendo ministrado. Não vá dando glória com tudo que se fala. Não fique pulando. Eu falei com a minha filha, com a Raila, falei, Raila, quando alguém te entregar uma profecia, não fica chorando não. Ela falei, está entregando uma profecia, está chorando. Baixa a cabeça e chora. Ouça. Preste ouvidos. Profecia não é para você ficar chorando e batendo o pé, rodopiando enquanto alguém fala com você, não. Profecia é para você ouvir, receber se for de Deus e deletar se não for de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se for de Deus você recebe. Se não for você deleta. Não precisa nem brigar com o profeta. Só deleta. Estava explicando isso para ela de madrugada. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo ser irmão, for devasso, for avarento. For avarento, fecha o teu olho. Já viu o irmão que está no jogo do tigrinho? Fecha o teu olho, por favor. Não, fica calminho. Crente que jogou a mega da virada.
Crente que tentou a sorte para ficar milionário. Mas a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Crente que investiu o seu salário na roletinha no celular. Agora pior que isso. Crente que empresta com usúria. Fecha o teu olho e não grita. Crente agiota. Crente que os juros é maior que o dízimo. Ele questiona o dízimo, mas não questiona o juro que ele cobra, glória. Ele reprova o 10% do dízimo, mas ele cobra 25% de juro, glória, glória, glória. Ele diz que 10% é para o pastor, mas ele cobra 25% da viúva, 25% do pai de família. E se o pai de família não pagar, ele toma geladeira, toma televisão, ele toma o carro, ele pega o step, ele pega o menino, pega o que for para poder sanar a dívida. Cuidado. Vamos lá. Aleluia. Estou dizendo que a esposa do pastor Rogério me chama para poder pregar para os casais. Aí o pastor Rogério falou, não. Deixa os casais escapar. Coitado deles, não merece não. Estou de olho no senhor, viu? Fazer igual a Manu faz para mim, fazer para o senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo ser irmão for devasso, for avarento, for idólatra. Idolatria. Feche seus olhos. Crente idólatra. Já estou finalizando. Crente idólatra. Eu sei que talvez o senhor vai embora dizendo, que raiva do Juarez. Não esperava essa mensagem. Queria ouvir outra coisa. Crente que já tem o seu pinheiro de Natal. Crente que coloca o Papai Noelzinho na janela. Crente que vestiu branco para a virada do ano. Crente que passou a virada de amarelinho, de vermelho. Crente que colocou um verdinho leve para ter esperança. Fecha o teu olho, por favor. E pior que isso, são aqueles crentes que dizem, eu sou de horóscopo, eu sou de virgem, eu sou de libra, eu sou de escorpião. Aquele crente diz, não, eu sou de escorpião, eu sou de libra. Escute aqui, crente, você não é de escorpião nem de libra. Você é do leão da tribo de Judá, oh glória. Você não tem horóscopo, você tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Está na hora de abandonar a praia do Egito e caminhar mais leve para entrar na Canaã celestial. Está na hora de abandonar a mochila do mundo e caminhar mais leve para o dia do arrebatamento, igreja. Sem contar a gente que tem o dólar velho na carteira, gente que tem o elefantinho em cima da geladeira, pessoas que tem um triângulo em cima da geladeira, pé de coelho na chave da porta, gente que tem uma foto antiga dentro da carteira, que é a foto que dá sorte da infância. A sua sorte não está no objeto. A sua esperança está no Deus Todo-Poderoso. Finaliza agora é sério, tá? O avarento, o idólatra, o maldicente, o beberrão, o roubador, com tal ainda nem comais. Paulo diz, não associeis e nem coma. Comer aqui é ter intimidade, ter comunhão, assentar-se no mesmo nível, estar junto à mesa, se relacionar, relacionamento interpessoal, amizade bem próxima. Mas ele não está falando dos devassos do mundo, nem dos adúlteros do mundo. Ele está falando daqueles que dizem ser cristão, mas que têm essas inclinações, essas práticas. Então você que aprova a conduta errada e tenta usar o teu nome para justificar a sua companhia errada, a Bíblia está te reprovando hoje. A Bíblia está te reprovando. Já estou finalizando. Em nome de Jesus.
Eu já vou orar com você, orar por você e agradecer minha oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Verso de número 27. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Peraí. Ele pergunta para o dono do campo: o Senhor não semeou no teu campo uma boa semente? Eu entendo aqui que o mesmo que dormiu questiona a presença do joio. O mesmo que não estava em vigilância quando o inimigo semeou o joio, agora vai até o proprietário da terra dizendo: não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por que então tem o joio? E ele vai dizer: um inimigo é quem fez isso. Eu te convido a curvar a tua cabeça. Ele diz: quem colocou o joio no meio do trigo foi o inimigo. É o inimigo que tenta confundir. É o inimigo que levanta os pseudos profetas, os falsos profetas. É o inimigo que produz e trabalha para que o escândalo aconteça. É o inimigo que tenta lançar a frieza, a comodidade, a empatia pelo pecado, a comunhão com a iniquidade. É o inimigo que vem de uma forma astuta, implantando seus ardis para tentar enfraquecer a igreja que será arrebatada, para tentar enfraquecer a igreja que está caminhando na terra com propósito de subir para os céus. Ele disse: o inimigo é quem tem feito isso. E o servo disse-lhe: queres, pois, que arranquemos o joio? O servo falou: Senhor, quer que a gente vai lá arrancar? Eles não vigiaram para que o joio não fosse semeado, mas eles queriam arrancar o joio. Só que depois que o joio foi lançado, e depois que ele criou raiz, aí o dono do campo está olhando para as ervas, e ele percebe que o joio está junto com o trigo, e ele, preocupado com o trigo, ele vai dar tempo para o joio. Ele vai dizer: não arranque o joio. E ele não impede que o joio seja arrancado, porque ele tem empatia com o joio. Mas ele diz: não arranque o joio. Não é porque ele concorda com o joio, é porque ele está protegendo o trigo. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja brasileira? Eu estou suportando algumas imundícias. Não é porque a minha santidade mudou o nível, é porque eu não quero gerar escândalo a ponto do meu povo sair da minha presença. Deus está suportando o iníquo, Deus está suportando o perverso. Não é porque Deus concorda com a iniquidade e com a perversidade. Deus está suportando o imundo porque Ele tem amor ao limpo. Ele está suportando o podre porque Ele tem amor ao santo. Então Deus está suportando a iniquidade, a transgressão. Não é porque Deus está sendo conivente, complacente. Não é porque Deus está sendo concordante. É porque Deus está dizendo: eu não vou aplicar minha ira agora, porque se eu aplicar minha ira, eu vou abalar o trigo. E para não perder o trigo, eu estou suportando o joio. Para não perder o verdadeiro, eu estou suportando o falso. Para não perder o santo, eu estou suportando o profano. Para não perder o limpo, eu estou suportando o sujo. Mas quando chegar a hora, eu vou amarrar o profano, eu vou amarrar o sujo, eu vou amarrar o imundo, eu vou amarrar aquilo que é podre, e vai ser lançado no fogo. Mas aquele que é limpo, aquele que é lavado, aquele que é comprado, aquele que é redimido, aquele que é eleito, aquele que é escolhido, aquele que está escondido, será guardado no celeiro e estará para sempre com o Cordeiro nas boldas, adorando e exaltando aquele que vive e que reina para todos sempre. Eu te convido para colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus Cristo.